nos atrapalhar, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Já falamos com o Senhor, ó Deus, já expressamos a nossa adoração e pedimos a Ti que única e exclusivamente a Tua palavra fale conosco. Queremos ouvir a Tua voz nessa noite, Pai. É o que nós clamamos a Ti, entregando nossas vidas ao Teu inteiro dispor, para glorificá-lo e honrá-lo todos os dias da nossa vida, ó Deus. Assim como faremos na eternidade, ó Deus, junto com os anjos, junto com os anciãos em torno do trono do Senhor. Nós queremos começar aqui, ó Deus, e continuarmos na eternidade, adorando e rendendo graças ao Teu nome. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco, é o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode assentar-se? Gostaria de pedir que você abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos passear um pouco pelo capítulo 12 e o 13 desse livro. Boa noite, queridos. Que a graça, a paz, a bondade de Jesus sejam presentes e abundantes na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Amém. Êxodo, capítulo 13. Nós vamos explorar agora no início o verso 3, mas vamos passear um pouco pelo capítulo 12 e pelo capítulo 13. E usaremos como base, então, o verso 13, 3. Ok? Deus colocou no meu coração continuar falando sobre Êxodo. Apesar do pastor falou que encerrou a série de mensagens que ele preparou sobre o Êxodo, mas durante uma das mensagens eu fiquei muito pensativo a respeito disso que eu vou compartilhar com vocês hoje. E o tema que Deus colocou no meu coração foi a saída. A saída. Êxodo, o nome Êxodo, vem do grego e significa saída. É interessante que eu fui observar e olhar que na versão hebraica ele tem um nome bem diferente. A expressão que é utilizada para o tema, para o nome desse livro, escrito por Moisés, é outro. E é Shemote. E o que me chamou mais a atenção, que Shemote significa estes são os nomes. Diferente isso, né? A gente está acostumado a sempre pensar em Êxodo como a saída do Egito, o tema do livro sempre rodar nesse sentido, e a temática hebraica é diferente. Estes são os nomes. Mas é interessante que no capítulo 1 ele usa essa expressão logo no primeiro verso. Isso ajuda a gente a entender o que o nome tem a ver com o livro. Estes são os nomes daqueles que saíram do Egito. A ideia é a mesma do Êxodo, apenas o foco está nas pessoas que saíram. Como que se Deus registrasse, Moisés registrasse na Bíblia os nomes daqueles que saíram vitoriosamente do Egito. As suas famílias, os seus patriarcas, e enumera eles de modo geral, é claro, não os aproximadamente lá, 5 milhões de pessoas, 500 mil pessoas, 6 mil milhões de pessoas. O foco na versão hebraica está justamente para as pessoas que saíram do Egito. Isso me fez refletir sobre isso. Êxodo, em português, é o nome dado à saída de um grupo de pessoas ou toda uma nação de uma região para outra. A ideia de uma emigração, sair para fora, ir para outro lugar, sair da terra onde você está e ir para outro lugar. E é interessante que a gente, observando a história desse povo, a gente consegue compreender isso claramente. Nós temos um povo que se agrupa no Egito por conta de uma calamidade, que foram os 7 anos de fome que a terra sofreu. E aí, graças a José, que foi governador no Egito, ele escolheu proteger a sua família, deu a eles terra no norte do Egito, próximo ao delta do Nilo. E ali eles foram prósperos, eles começaram a produzir, a plantar, a colher, a que seus animais crescerem, a própria família crescer, eles tiveram filhos e filhas, se casavam entre eles ali enquanto hebreus e prosperaram. Chegou um determinado momento que eles ficaram tão poderosos que o rei do Egito, Faraó, ficou com medo de que eles fizessem um levante e tomassem, quem sabe, o poder.
E aí, para coibir isso, ele começa então a utilizar os hebreus como mão de obra escrava. E nesse momento que nós estamos é o final dessa história e o início da saída do Egito, no capítulo 13. Diante de tudo isso, nós podemos entender que durante aqueles 400 anos ou mais, um pouco mais, que o povo viveu no Egito, o Egito já fazia parte desse povo. Eles já haviam casado com filhas de egípcios e filhos de egípcios, os seus filhos. Já havia uma mistura entre os dois povos. A cultura hebraica sempre foi uma cultura muito forte. Mas depois de 400 anos, eu duvido que até os traços mais importantes dessa cultura tenham conseguido subsistir. Nós percebemos que uma coisa permanece entre eles, a tradição oral. Eles contavam as histórias do agir de Deus na nação hebraica para os seus filhos. Mas eu imagino, pastor Adonias, que essas histórias já estavam distantes, mais soando como lendas do que como a presença viva de um Deus agindo no meio do povo. Então, o povo começa a orar a Deus pedindo livramento. Aqueles mais antigos, aqueles que foram filhos e netos, daqueles que experimentaram a glória de Deus num passado muito distante. Eles começaram a se levantar e falar: Deus, se tu estás aí nos observando, nos livre. Tire-nos dessa escravidão. E é interessante que a palavra de Deus diz em Êxodo que Deus ouve a oração do povo. E Deus providencia a saída daquele povo do Egito. Deus se levanta novamente para agir em favor do seu povo, para arrebanhá-los, para congregá-los de volta em torno de si. Deus chama aquele povo para Ele. E a ideia do Êxodo aqui para nós é justamente a ideia dessa saída do Egito. Êxodo, então, significa saída. Mas eu fiquei pensando, do que o povo hebreu saiu? Do que o povo hebreu saiu quando ele sai do Egito? O que ele deixa para trás? Quais são as situações que ele vivenciava ali, que ele precisa deixar para trás? Não é só a sua casa física, onde ele morava. Não é só alguns familiares, porque já haviam casado os hebreus com egípcios, por exemplo. E a gente não sabe quantos desses egípcios que casaram com hebreus saíram de lá. A gente não sabe quantos casamentos foram desfeitos por essa situação. A gente não tem essa noção. O texto bíblico não relata esses pequenos detalhes. Mas a gente percebe, olhando para o texto, que foi um momento de euforia, de festa, mas ao mesmo tempo um momento de despedida, de partida de algumas coisas. O que eles deixaram para trás? A primeira coisa que eu consegui pensar que eles deixaram para trás foi o governo. Quando eles saíram do Egito, eles deixaram para trás o governo. E esse governo autoritário, o governo físico, que os forçava, que os direcionava, dirigia o povo, que dava ordens para o povo. A forma de governo egípcio era um governo totalitário, em cima da figura do faraó, que era uma divindade para a cultura deles, que era alguém que era filho dos deuses. Por isso ele tinha o status de Deus na terra. As ordens que o faraó dava, elas eram decretos divinos, que não cabia discussão, apenas a execução daquela determinada ordem ou tarefa. O povo estava em meio a essa situação. Eles estavam opressos por essa figura que os governava, porque a partir de um certo momento o povo o governante se esquece de José, e é interessante que essa figura de José vinha passando de faraó a faraó, e eles falavam sobre José, sobre o que ele havia feito, e do compromisso do faraó daquela época com a família de José de protegê-lo. E em determinado momento essa tradição se quebra, e entra um governo que se esquece do que havia para trás, daquele compromisso que havia seus antecessores haviam feito, e começa então a sobrepujar o povo, com medo de que ele se levantasse militarmente.
o governo que oprimia o povo era um governo baseado na vontade dos deuses e na vontade do seu faraó. E quando o povo sai do Egito e deixa esse governo para trás, existe algo muito importante por trás disso. O povo volta a um governo teocrata. Eu não estou dizendo que o governo egípcio não era teocrata, porque era. Era baseado na divindade egípcia e na divindade do próprio faraó. Mas esse povo retorna às suas origens, obedecendo à voz de Deus, que dizia para eles: se levantem do seu lugar, celebrem a Páscoa e saiam do Egito. Quantas vezes, queridos, nós precisamos aprender a nos submeter novamente, todos os dias da nossa vida, ao governo de Deus nas nossas vidas? Eu costumo dizer que com o passar dos anos nós vamos ganhando independência. E isso não é bom para nós, porque nós temos um Deus que jamais perde o controle da sua criação. Nós ainda continuamos servindo a um Deus que criou todas as coisas e designou cada coisa no seu lugar exato, para que haja harmonia nesse universo. Nós ainda servimos a um Deus que nos ama e que ouve as nossas orações, assim como ouviu a oração daquele povo. E nós precisamos reforçar isso todos os dias da nossa caminhada. Sair do Egito e retornar, sair desse governo humano, sair do governo que nos oprime, sair do governo físico. Com isso eu não estou dizendo para sermos contraventores ou não obedecermos às leis do nosso país. Pelo contrário, a própria palavra diz que nós precisamos ser obedientes às leis, que nós precisamos pagar os nossos impostos, que nós precisamos agir já como cidadãos do país ou da nação onde nós estamos. Mas com isso eu estou dizendo que acima desse governo existe um governo que persiste eternamente, que governa tudo diante da sua justiça e do seu poder, e que cuida de cada um de nós como um filho amado dele. E nós não podemos nos esquecer que essa saída do Egito para fora do Egito, para a terra prometida, que é o lugar onde nós estamos rumando hoje, para uma eternidade com Deus, para uma nova terra, para novos céus, ele é governado por um Deus soberano sobre todas as coisas. Isso não pode sair do nosso coração jamais. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, e o antecessor à ceia é a Páscoa que eles estão celebrando aqui nesse texto, nós precisamos relembrar que esse povo saiu do Egito para uma terra prometida que manava leite e mel. Que esse povo saiu do governo de um Deus duro, um Deus mau para com eles, que era a figura humana de Faraó, para um Deus soberano sobre todas as coisas, que os amou, que os tirou daquela terra de escravidão e os trouxe para a sua presença numa terra que mana leite e mel. Nós não podemos esquecer isso todos os dias da nossa caminhada. E se esquecermos isso, precisamos corrigir a nossa trajetória. Porque Deus não mudou, a capacidade dele de governar o mundo não mudou, o governo dele sobre o universo não mudou, e o governo dele sobre as nossas vidas também não cedeu 1 centímetro que seja. Ele continua soberano sobre nós, e ele continua soberano sobre os governos humanos, e ele continua determinando o que é a nossa vida, onde nós vamos, o que nós somos, pela sua perfeita vontade. Não podemos nos esquecer disso jamais, queridos, que há um governo soberano sobre todas as coisas. Êxodo capítulo 13, verso 14, nos diz isso. Diz assim o texto. Um exemplo nesse texto que nós estamos lendo, é claro. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, falando sobre a questão dos primogênitos e da Páscoa, digam-lhes, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito e da terra da escravidão. Diga para a pessoa que está do seu lado. Exatamente isso que está nesse texto. Está aí na projeção. Diga para a pessoa que está do seu lado. Com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito e da terra da escravidão. O Deus a quem nós servimos continua Senhor sobre todas as coisas. Do que mais o povo hebreu sai quando deixa o Egito? Da cultura. A cultura é um termo no sentido mais amplo, e aqui estou falando de conceito do dicionário. Cultura é um termo com sentido amplo
que pode indicar tanto a produção artística, quanto o modo de vida, o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. A fonte que eu consultei foi o site Brasil Escola. Esse conceito está lá para a palavra cultura. E aí eu grifei para mim aqui. Além de uma produção artística, é o modo de vida de um povo. É como esse povo se expressa, é como ele pensa, é como ele age. E esse povo estava dentro de uma cultura que era contrária à cultura que Deus havia proposto para eles. Eles tinham que estar no Egito para se salvarem, eles tinham que estar no Egito para poder ter a liberdade de ter a proteção do governo egípcio, para poder crescer. Mas chegou a hora deles saírem. Deus projetou tudo isso para eles. E na hora de sair, eles precisavam deixar para trás laços com a cultura do Egito. Certa feita eu preguei em Êxodo, e o Rodrigo vai lembrar desse dia, porque a gente sempre fala disso, né? Em determinado momento ele estava conversando comigo, e aí veio a palavra que eu tinha pregado aquela semana, ele falou, não, eu preciso voltar lá e fazer tal coisa. Eu falei, cuidado, para você não estar querendo voltar para as cebolas do Egito. E esse versículo sempre ficou no meu coração latente, porque quantas vezes a gente sai do Egito, mas a gente ainda continua sentindo o gosto do tempero da comida, né? A gente continua sentindo aquele cheiro da beira do Nilo ali, com aquelas flores, né? Porque eu não fui no Egito ainda, né? Quem sabe um dia, né? Conhecer as pirâmides, visitar o Nilo, né? Também quer ir, Vivian? Né? Quem sabe sonhar é possível, né? E diz que é um lugar com bastante flores, bem cheiroso, apesar de que hoje, no século XXI, né? Poluição, esgoto, rio não combina muito com bom cheiro, mas nessa época diz que era um lugar agradável, bonito, cheiroso, né? Então era como se eles lembrassem do cheiro do Egito e quisessem voltar atrás. E é interessante que nesse texto mesmo, no capítulo 12 e 13 que nós lemos, se você procurar aí na sua Bíblia, você vai ver que em determinado momento, quando Deus determina a rota de saída, Deus no governo, novamente. Deus está no governo sempre. Quando Ele determina a rota de saída, olha que coisa incrível. Quando Ele fala assim, ó, o povo vai sair, vai passar pela terra dos filisteus. Não, peraí, eu vou fazer diferente, eu vou mandar eles em direção ao Mar Morto. Porque se eles tiverem que lutar uma guerra logo de cara, eles podem desanimar e querer voltar para o Egito. Olha como que Deus faz. Deus continua no governo sempre. E Ele determinou que o povo fosse em direção ao Mar Morto, para que ele experimentasse de Deus. E aí sabe o que eles experimentaram naqueles aproximadamente 4 dias até chegar no Mar Morto? Desculpa, no Mar Vermelho? Sabe o que eles experimentaram? Deus com eles, através de uma coluna de fogo à noite e de uma coluna de nuvens durante o dia para protegê-los do calor. Eles começaram a viver Deus 24 horas por dia. E aí quando chega lá na beira do mar, é óbvio que eles se desesperam, né? A gente vai seguindo a narrativa e vê que eles olham para trás, e aí literalmente eles veem aquele poeirão das carroças do faraó no meio do deserto. Fala, Deus, você nos tirou do Egito porque não tinha túmulos para a gente morrer aqui na beira do mar? E aí Deus fala com Moisés, que era o porta-voz dele, e diz, fala para esse povo ficar tranquilo aí que eu estou no controle. Estende a tua vara, Moisés, se precisar de ajuda, fala para Arão e Miriam te apoiarem, e estende essa vara. E tanto que quem toca a vara no mar, né, a gente até conversava sobre isso esses dias, não foi Moisés, foi Arão. A mando de Moisés, ele toca na água. E quando ele toca aquela vara na água, o que acontece? O mar se abre. E Deus continua governando todas as coisas. E aí, uma certa feita, eu vi um cientista americano falando sobre esse efeito, e diz que há um efeito geofísico que acontece no mar, que de fato ele é capaz de baixar a profundidade, né? Ele ficaria raso por conta de um vento e alguma coisa que acontece lá. Aí esse cientista muito experiente, né, e muito convicto de Deus, ele brincou com a pessoa que falou com ele, falou assim, nossa, Deus continua lindo, né? Então o cara olhou para ele e pensou assim, no relato dele, né?
Falou, mas caramba, eu acabei de falar para esse cara que esse negócio de milagre lá no Mar Morto não aconteceu, e no Mar Vermelho, toda vez eu fico confundindo, né? No Mar Vermelho, o negócio de se abrir não abriu, apenas baixou a água. Aí diz que ele sorridente virou para a pessoa e falou assim, como Deus é lindo, né? Afogou o exército de Faraó num copo d'água. Deus continua soberano sobre todas as coisas. Independente de como as coisas acontecem. Independente do que as pessoas falem para nós. Nós continuamos agindo por fé e não por vista. Nós continuamos crendo na palavra de Deus. Né? Ainda que a gente tenha que contra-argumentar fatos, mesmo que seja com uma piada, uma brincadeira. Eu creio que Deus abriu o mar. E o povo tinha que sair daquele estilo de vida dos egípcios. Ele precisava sair da cultura daquele povo. E é interessante que quando a gente observa a ação de Deus para com aquele povo, Deus proporciona para eles de uma maneira forte e pesada poder sair dessa cultura e essa cultura deixar eles. Quando Deus castiga o povo a vagar 40 anos pelo deserto, o que acontece com a geração inteira que sai do Egito? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Quantos daquela geração que sai do Egito entram na terra prometida 40 anos depois? Quem são? Josué liderando o povo e Caleb como seu conselheiro próximo. Só os 2 espias que foram favoráveis ao decreto de Deus para a vida do povo, que continuaram confiando em Deus. Todos os outros, a Bíblia diz que pereceram no deserto. Então Deus faz um limpa naquele povo, ensina ele a se relacionar de novo com Deus, executa o seu juízo sobre o povo, mas ele tira a cultura egípcia de dentro do coração daquele povo. Tanto que a cultura egípcia estava tão implícita, intrínseca neles, que quando chega lá no Monte Horebe, esse eu acertei, né? E aí Deus vai dar os 10 mandamentos, quando Moisés volta do monte, brilhando com a glória de Deus, com as 2 tábuas, aí ele era, né, um cara bem tranquilo, ele encontra o povo lá fazendo o quê? Adorando o quê? Caramba, cara, os caras tiveram o tempo de chamar os ourives, pegar aquele despojo que eles tiraram do Egito, né, que era ouro, prata e animais, derreter o negócio, fazer um boizinho de ouro e está ali adorando eles. E aí Moisés chega, fica irritado, quebra as tábuas da lei que Deus lavrou e diz para aquele povo: vocês são um povo de dura serviço, vocês estão adorando outros deuses e Deus está lá no monte falando comigo para que eu trouxesse a lei dele para vocês. E é interessante, queridos, que Deus estava falando lá no monte, não era algo distante. A Bíblia fala que quem encostasse no monte, até os animais morriam, que a presença de Deus era tão visível que criou umas nuvens no cume do monte e ficavam como que raios sobre esse monte. Não era algo invisível, não era algo não palpável, não era visível. E mesmo assim o povo escolheu adorar os seus deuses, que eles traziam dentro do coração do Egito. A cultura precisava sair, os costumes precisavam sair, essas coisas precisavam sair deles. E Deus então providencia isso, deixando e permitindo que eles vagassem 40 anos pelo deserto, para que isso pudesse sair do coração daquela geração inteira. E eles pudessem se apoiar num novo sistema cultural. Um sistema cultural que fosse baseado no reino de Deus, que fosse baseado na vontade divina, que fosse baseado num relacionamento com Deus, que fosse baseado em cada um buscar o Deus a que eles serviam. Ainda que fosse através do sistema sacerdotal, havia um relacionamento do homem com Deus restabelecido. Havia uma nova cultura, uma nova maneira de prestar cultos, uma nova maneira de se relacionar entre eles. Se estabeleceu regras sobre a comida, sobre os casamentos, sobre a união com pessoas de fora do povo hebreu, e Deus começa então a renovar a cultura e a prática de vida desse povo. Quando saímos do Egito, precisamos deixar a cultura do Egito para trás. Quando saímos do Egito, precisamos viver
as verdades do reino de Deus. Precisamos viver as verdades e a cultura do reino de Deus. Esse povo deixou para trás a cultura do Egito. Êxodo capítulo 12, aí volta uma página aí na minha, né? Não sei, às vezes a tua está na mesma página. Êxodo capítulo 12, versículo 27, está na projeção. Diz assim: e responderam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas, quando matou os egípcios. Deus estabelece uma nova cultura. Deus estabelece um novo padrão de comportamento. Deus estabelece um novo relacionamento com aquele povo, falando: olha, vocês a partir de agora vão se lembrar do que eu fiz, e vão celebrar a minha presença, vão celebrar meu nome todos os dias da vida de vocês. Deus começa a mudar a cultura daquele povo, trazer uma festa para eles celebrarem e se lembrarem de Deus todos os anos. E aí Deus vai estabelecendo outras festas, que uma festa é uma expressão artística e cultural. O povo hebreu tem várias festas no ano. Para que a cultura do Egito saísse daquele povo, Deus precisou agir novamente e formar um novo arcabouço cultural para aquele povo. Deus dá a eles uma nova cultura, uma nova forma de viver, baseada no reino de Deus. Do que mais o povo hebreu sai quando deixa o Egito? Em terceiro lugar, ele sai da religiosidade. E aí, por que eu usei o termo religiosidade e não religião? Porque religiosidade, e aí voltando ao dicionário, em seu sentido mais amplo, e é um termo abrangente usado para se referir aos numerosos aspectos da atividade religiosa, dedicação e crença religiosa. Aquele povo tinha um sistema religioso muito forte. Toda a expressão, eu posso dizer toda, 99%, 99,9% da expressão cultural do povo egípcio era voltada à religiosidade. A escrita deles, os desenhos que eles faziam, a arte deles, os vasos, as urnas funerárias, as pirâmides, tudo baseado no seu arcabouço religioso. Imagine para você viver com a sua família e seus descendentes 400 anos dentro dessa religião. E ainda assim, em alguns momentos, perpetuar, verbalmente, oralmente, a cultura do reino de Deus, aquela ideia de um Deus presente. O povo, quando sai do Egito, ele precisa deixar essa religiosidade do politeísmo egípcio a um monoteísmo hebreu. O povo precisou reaprender os seus atos religiosos, a sua forma de culto. Ele começou a aprender que não eram os ritos religiosos que conduziam a Deus, mas que era o coração do homem. Ainda que num sistema mais primitivo, em que a lei era a ferramenta que Deus usava para a expressão da graça, que haviam ritos a serem cumpridos, mas Deus vai sempre deixando claro, através dos sacerdotes, que o que Deus se importava era com o coração que estava. Tanto que a gente chega no final do Antigo Testamento, os profetas já estão dizendo, e profetizando: chega de holocaustos, chega de sacrifícios, o que Deus quer é um coração na presença dele. O que Deus quer é de dentro para fora, não é só colocar a mão num animal e imolar esse animal para que o seu pecado seja perdoado, não é o animal que vai fazer isso, mas é a presença de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus. E quando a gente olha para a figura de Jesus no Antigo Testamento, a gente entende isso a todo momento, que Deus vinha preparando a história para a chegada do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. A religiosidade precisa sair de nós, queridos. A gente sempre fala isso aqui do púlpito e a gente vai sempre repetir isso. Não são ritos religiosos,
não é as doutrinas de uma igreja que te conduzem a Deus. As doutrinas podem te ajudar a criar cultura religiosa. Mas o que te leva à presença de Deus é o teu coração. Tanto que a morada do Espírito Santo de Deus é o seu coração. O templo não é a parede física, é o teu coração. A Bíblia deixa isso muito claro quando ela diz, lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita dentro de nós. E aquele que destruir o templo será destruído. Está falando de nós, não está falando das paredes da igreja. O povo vivia dentro de um sistema politeísta. Cada região do Egito tinha uma divindade. Cada época tinha o seu Deus próprio. Na época da colheita, tinha lá a deusa da colheita e da fertilidade. Aí tinha o Deus que era o maioral e a sua esposa, Ísis e Osíris. Aí tinha os seus filhos, que eram deuses metade humanos, metade animais. E assim vai. A gente vai estudando a mitologia egípcia e a gente vai vendo esse traço da cultura deles. A religião andando muito dentro desse povo. E Deus precisou tirar isso do nosso povo para que nós pudéssemos então voltar a viver uma religiosidade limpa, direta com Deus. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, uma das ações que eu considero mais simbólicas dessa morte é o véu se rasgar no templo. O Pai deixa claro que o caminho para os santos dos santos está aberto. O caminho através de Jesus está reaberto. E eu e você podemos ter acesso a Ele todos os dias. Mas a gente precisa deixar a religiosidade de lado. Igreja não salva ninguém. Batismo não salva ninguém. O batismo representa uma ação que eu já tomei dentro do meu coração, que é entender Jesus como meu único e suficiente Salvador. Professar isso publicamente é ser batizado. Mas essas coisas não nos conduzem para mais perto de Deus. Elas nos ajudam a ter uma cultura religiosa. Mas não são essenciais. O essencial é eu ter o meu relacionamento com Deus. Por isso nós estamos investindo na vida dos nossos adolescentes e juniores, dando para eles uma ferramenta poderosa, que é a hora silenciosa. Nessa hora silenciosa eles vão ter contato com a palavra de Deus. Eles vão ser incentivados a decorar um versículo por semana. Aí me permita citar os gêmeos, né, o Davi e o Otávio. Esses tempos atrás, no ano passado, eles ficaram responsáveis por fazer o quebra-gelo do PGM. Aquilo alegrou muito meu coração, Oséias, porque eles escreveram os versículos que eles haviam decorado de um lado e as referências dos outros, e fizeram o PGM deles tentar achar as referências. E eles sabiam os versículos de cor. Nós precisamos de contato com a palavra de Deus, para que a religiosidade saia de nós e que entre a verdadeira religião. E é interessante que quando Jesus estabelece o conceito de religião, no Novo Testamento ele fala, religião é cuidar da viúva e do órfão. Toda vez que Jesus vai falar de religião, ele vai falar de uma ação prática e contínua, de uma ação em prol do próximo, e através de amarmos o próximo, nós podemos amar a Deus. Porque se não amamos o nosso próximo, estamos mentindo e fazemos Deus mentiroso através da nossa ação. A religião que Deus estabelece no Novo Testamento para nós, igreja do século 21, é amar a viúva e o órfão, é cuidar de pessoas. Êxodo capítulo 12, versículo 12 diz assim: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto os homens como os animais. Presta atenção nessa frase. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Deus executou o juízo, mostrando para aquele povo que os deuses que eles serviam não eram nada em comparação com o Deus dos hebreus,
dos israelitas. Deus limpou aquele povo dessa religiosidade, dessa forma de cultuar os deuses e a vários deuses, e ensinou para eles que existe apenas um Deus verdadeiro sobre e no governo de todas as coisas. Em quarto e último lugar, quando o povo hebreu sai do Egito, ele deixa para trás, ele sai do cativeiro. Por que isso ficou muito forte no meu coração? Entendendo os princípios bíblicos, a gente consegue entender isso melhor. Para se tornar livres, os hebreus precisaram ser alvos de uma intervenção divina. Eles estavam acuados, vivendo como escravos, clamaram a Deus, Deus os ouve, e Deus então separa Moisés para executar o seu plano, de tirar o seu povo daquele lugar. Trazê-los de volta para casa, para uma casa que um dia foi deles, uma casa que foi preparada por Deus, quando Deus disse, vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, uma terra em que há abundância do fruto, uma terra onde há água, onde há possibilidade de cultivo, onde há vida. Deus interviu de várias maneiras, separou Moisés, executou o juízo sobre os deuses egípcios, como nós vimos, executou e mandou sobre aquele povo pragas, um total de 10 pragas, e cada uma delas ia derrubando uma divindade egípcia, e mostrando que Deus continuava soberano sobre todas as coisas, no comando de tudo. Mas mais profundamente, aquele povo precisou ouvir e agir de acordo com a voz e a vontade de Deus para a vida deles. Saíram como quem vence o Egito. Êxodo capítulo 12, verso 36 diz assim: o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável. Olha que palavra bonita, né? Gostosa. Disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que quando eles iam passando, eles lhes davam o que eles pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Na arte da guerra, na cultura da guerra, quando havia um povo ou um exército vencendo o outro, né, havia aquele monte de corpos lá no chão, havia lá atrás o acampamento daquele povo que foi subjugado pelo outro. Esse processo final se chamava espólio de guerra, onde o exército vencedor ia até a trincheira inimiga, revistava os corpos, pegava as armas, as armaduras, as couraças, ia até os suprimentos deles, pegavam os cavalos, as armas, os animais, os alimentos, e eles tomavam aquilo como despojos de guerra. Então, como que o povo hebreu sai do Egito? Como campeão, como vencedor daquela batalha. Deus moveu e fez com que eles não levantassem uma arma sequer, mas eles saem do Egito, tirando tudo de valor que eles tinham. Ouro, prata, animais. E eu fico imaginando isso, quando a gente assiste aquele filme, O Príncipe do Egito, a gente consegue ver isso, né? Eu achei que eles foram muito felizes, né, na história ali, quando eles vão passando e os egípcios estendem as mãos para fora com os vasos, com os animais, e eles vão saindo e se aglomeram fora das cidades egípcias, e de repente vão se encontrando, puxando aquele burrinho cheio de trigo, cheio de suprimento, cheio de ouro, de prata, de joias, e aí eles saem em silêncio, de dentro daquele povo, mas carregando tudo que eles tinham de valor, e eles saíram como um povo vencedor, como um povo que derrotou, sem levantar uma arma sequer, apenas no poder de um Deus que continua soberano sobre todas as coisas. Aquele povo saiu do cativeiro. E se nós vivemos algum cativeiro hoje no século 21, a gente precisa procurar ferramentas que nos ajudem a sair dele. A nossa igreja tem algumas ferramentas implantadas, como os cursos da UDF que te ajudam nisso. A gente também tem o LEC, que é o Liberdade em Cristo, que é um curso fantástico, que te encaminha para os passos que você precisa tomar para que você seja totalmente liberto na sua vida, espiritual, financeira, material, em todos os aspectos. Porque eu não acredito que Deus nos liberte em apenas um fator, mas Ele nos liberta por completo.
Ele nos tira do Egito e nos traz para uma terra que mana leite e mel. Esse é o poder do Deus a quem nós servimos. Um Deus grande que faz e age em nosso favor. Êxodo capítulo 13, versículo 19, a gente consegue ver essa saída do cativeiro, quando Deus diz assim: Moisés levou os olhos. Esse texto, gente, por várias vezes eu estava lendo esse texto, eu parava e chorava. Porque esse patriarca foi tão importante para esse povo. E ele tinha pedido no leito de morte dele, falando: não deixe o meu povo esquecer, um dia Deus vai tirar a gente daqui, e eu não quero ficar nessa terra. E eu não quero nem que os meus ossos fiquem aqui. E aí Moisés se lembra disso, Deus coloca no coração dele, ele vai lá, no sepulcro de Moisés, que não era pouca, de José, que não era pouca coisa, porque ele foi enterrado num sarcófago real, né, provavelmente numa pirâmide menor, ou numa das câmaras de uma pirâmide do faraó a quem ele serviu. E Moisés vai naquele lugar e reclama os ossos de Moisés, toma posse daqueles ossos, leva ele, e a primeira atitude de Josué ao chegar na terra prometida é enterrar os ossos do seu patriarca José, na terra que Deus havia prometido para aquele povo. Isso é muito forte, gente. Essa história é muito linda, de um Deus que se preocupa com os pequenos detalhes da nossa vida, e que não nos deixa no Egito para morrer, que nos tira de lá e que nos liberta do cativeiro que nós vivíamos. Ao saírem do Egito, os hebreus necessitavam, concluindo, que o Egito saísse deles. Eles estavam vivendo há muito tempo como egípcios, através do governo egípcio, da cultura egípcia, da religião egípcia, do cativeiro egípcio. E aí a lição é para nós hoje. É preciso deixar o Egito sair. É preciso deixar o Egito sair de nós. Quantas vezes, queridos, nós temos nos posicionado como fracassados e temos um Deus que pode todas as coisas. Precisamos tomar postura, tomar posse das bênçãos e das vitórias que Deus tem para nós. Precisamos deixar o Egito sair de nós. Há um governante que jamais perdeu o controle do universo que criou. Diga isso para você mesmo, dentro de você. Há um Deus, há um governante que jamais perdeu o controle do universo que criou. Jamais. Nem um milésimo de segundo. Há um Deus que veio do céu, morou entre nós para nos ensinar o modo de vida do seu reino. Isso não é pouco. Você está falando de um Deus que nos ama a tal ponto de vir aqui, se compadecendo de nós, e estabelecer o reino de Deus entre nós. O Emanuel que viveu entre nós, que morreu por nós, que ressuscitou, restaurando a comunhão plena com Deus. Há um projeto que parte dele para nos religar com ele. E religar, o sentido mais amplo e profundo de religião é religare. É o ato de religar o homem com Deus. Religião não é um conjunto de práticas vazias, mas sim fruto de um relacionamento com Ele. Religião nenhuma pode nos levar a Deus, mas Ele pode vir até nós e nos ensinar o caminho de volta para casa. A liberdade para aqueles que estão vivendo os propósitos de Deus para si mesmos e em si mesmos. Liberdade não é o fazer o que queremos, mas sim poder ter discernimento do que podemos e devemos fazer com a nossa vida. É a habilidade de compreendermos a vontade de Deus e seguirmos os passos que essa vontade determina para nós. Que Deus abençoe a todos e que possamos viver
tirando o Egito de nós todos os dias. Porque nós somos propensos, queridos, nós somos propensos a olhar para o Egito de volta, a desejar as cebolas, a sentir os cheiros, a sentir o sabor das comidas, o processo de dança, de música, de cultura, e às vezes a gente está com saudade de tantas coisas que nos afastam de Deus. Deus proporcionou para aquele povo não só sair do Egito, mas que o Egito saísse deles e que eles pudessem ser livres para adorar a Deus. E esse processo continua válido para nós. Deus continua querendo que nós sejamos libertos do Egito todos os dias, que a gente cresça, que a gente aproveite a vida cristã aqui como um braço da eternidade, porque a vida com Deus, ela começa aqui. Se ela não começasse aqui, nós teríamos um funeral após cada culto. Não é, Esther? As pessoas iam se convertendo e indo para a eternidade. Tchau, galera, fui. Quem aqui é convertido? Aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levanta a mão bem alto. Você já não ia estar aqui, ó. A igreja já está vazia. Só o pastor Adonias que não levantou a mão que ia estar aqui. Brincadeira, pastor. Foi mal. Vou convidar o pastor a vir aqui, ele vai dirigir a ceia do Senhor. E eu gostaria de orar enquanto isso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vou convidar a equipe de louvor para estar aqui. E eu preciso fazer esse desafio para você, porque Deus colocou isso no meu coração. Se tem cheiro de Egito no teu nariz, se tem gosto de Egito na tua boca, se seu coração está desejoso pelo Egito, seja em qualquer aspecto do mundo que a gente vive hoje, eu gostaria que você fizesse um compromisso com Deus, de viver a cultura do reino dEle, viver o amor dEle, viver a liberdade que Ele providenciou para você em Cristo Jesus. Não foi pouco morrer naquela cruz, não foi pouco descer da eternidade e viver como homem aqui, não foi pouco amor, foi muito amor. É inimaginável em qualquer cultura religiosa um Deus que se submeta à forma humana para vir estabelecer o seu reino aqui. Jesus fez isso, andou entre nós, nos abraçou, chorou com a gente, nos ensinou verdades inimagináveis do reino de Deus, nos ensinou que nós somos capazes de viver esse reino, de nos moldarmos e mudarmos todos os dias. Então faça esse compromisso com o Senhor, volte, deixe esses cheiros, esses gostos para lá. Deus tem uma terra que emana leite e mel, e eu lembro do relato bíblico deles tirando um cacho de uva que precisava ser amarrado num travessão no ombro de 2 homens. Deus tem muito mais para nós, mas nós precisamos deixar Ele entrar e limpar o Egito de nós. Baixe sua cabeça, ore, peça isso a Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez nesse dia, ó Deus. Aliás, continuamos na Tua presença, entendendo que a Tua palavra é poderosa para transformar as nossas vidas, entendendo que há um Deus soberano sobre todas as coisas, que controla tudo e todos, única e exclusivamente conforme a sua vontade. Entendemos que há um Deus também que veio morar entre nós, para estabelecer a cultura do seu reino, para nos ensinar a amar o próximo como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas. Nós temos um Deus que se preocupa com os detalhes da nossa vida, que nos ama, que nos dá liberdade em Cristo, que nos ensina a verdadeira ponte para a presença de Deus, que é Jesus, única e exclusiva ponte que nos leva à presença de Deus. Por isso Deus nos ensina essa noite a sairmos do Egito e deixarmos o Egito sair de nós, a sairmos do mundo
da sua cultura, através das suas expressões, através da sua fala, que nós possamos viver as verdades do teu reino hoje, para que a eternidade seja apenas um prolongar, Deus. Nos ensine, Deus, o teu amor a cada dia, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade que se renovam a cada manhã. Reveste o teu povo, Deus. Reveste o teu povo dos conceitos do reino, da verdadeira religiosidade, que é amar a viúva e o pobre, o órfão, Deus. Nos ensine a viver a fé na prática, a partir de amanhã, no nosso trabalho, na escola onde nós frequentamos, nos lugares onde nós vamos estar amanhã. Que o teu reino se estabeleça ao entrarmos em cada lugar que nós vamos estar, Pai. Seja no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no ônibus que nós pegamos. Que junto conosco o teu reino se estabeleça, ó Deus. Que nós possamos alargar as fronteiras do teu reino para o nosso trabalho, para nossos relacionamentos, para a nossa casa, Deus, deixando que os conceitos e preceitos do mundo saiam de nós. Pai, nós te amamos e queremos obedecer a tua voz. Por isso, continue falando conosco, nos orientando nessa semana ao que devemos fazer com a tua palavra, guardá-la em nosso coração e colocá-la em prática o